O deus Shinobi e considerado por muitos fãs o ninja mais poderoso da história, Senju Hashirama. Que Hashirama era extremamente poderoso, não resta dúvidas. Mas você já se perguntou o porquê? Por que deus Shinobi? A resposta pode parecer óbvia, mas tem muito mais do que você pensa, e é o que vamos ver no vídeo de hoje. Antes dos detalhes que lhe trazem a fama de Deus Shinobi, temos que entender o quão poderoso era Hashirama. E para entendermos isso, entender suas fraquezas é um bom início. Não são necessariamente fraquezas, mas é importante saber que o fato de um ninja ser mais poderoso que o outro não significa que ele será superior em todos os aspectos. Isso é algo bem destacado nas HQs, por exemplo, onde temos personagens que representam a força física, personagens que representam a velocidade e por aí vai. Em Naruto isso não é muito diferente. Temos personagens que vão ser mais focados em ninjutsu, em taijutsu e em genjutsu, assim como em velocidade, força física, inteligência e por aí vai. Por exemplo, lembro de ter visto diferentes tipos de reações quando a Kurama, no one shot do Minato, afirmou que Minato era do mesmo calibre do Hashirama. Mas contextualizando, Kurama percebeu que havia um ninja contendo seu poder com uma técnica de selamento, assim como Hashirama fazia. Isso pois ambos tiveram a sorte de casar com Uzumakis, e elas ensinaram tais técnicas para eles. O clã Uzumaki é especializado nesse tipo de técnica. Kurama não comparou tudo que envolve os dois, mas sim apenas esse aspecto que, ao meu ver, acaba sendo mais um upgrade para o Hashirama do que para o Minato. Porque independente de quem você acha mais poderoso entre os dois, foi trabalhado no Hashirama um personagem meio Naruto, mais bobo, enquanto Minato sempre foi tratado como um gênio. Então tal comparação só sinaliza que Hashirama era um gênio quando o assunto era aprender e desenvolver técnicas. E podemos ver isso facilmente, mesmo que ele não tenha apresentado uma variável tipo de técnicas de diferentes elementos, que ele só tenha ficado na madeirada, Hashirama desenvolveu super bem o estilo madeira, criando técnicas úteis para situações diferentes, tendo técnicas colossais para adversários colossais, uma floresta com um pole para derrubar exércitos, Mokuton para se proteger de ataques extremamente poderosos como uma Bijudama, Mokuton que absorve chakra, e ainda aprendeu o modo Senin, que exige muito esforço e sabedoria. Com o modo Senin, além de potencializar suas técnicas com energia natural, ele também poderia lutar de olhos fechados graças à capacidade sensorial, onde assim ele eliminaria a possibilidade de ser pego por genjutsu visual. Apesar desse jeito meio Naruto de ser, Hashirama sempre teve jeito para ser um grande ninja, um gênio quando o assunto é adquirir habilidade e desenvolver seu poder. Podemos ver isso desde cedo, onde o Senju ensinava um Uchiha a lançar pedra na água. Ensinar um Uchiha a arremessar kunai ou qualquer outra coisa que seja, é tipo ensinar um piloto de Fórmula 1 a como dirigir um carro. Portanto, Hashirama sempre foi talentoso. Suas áreas de menos destaque seriam velocidade, taijutsu e força física. Importante lembrar que isso não significa que ele seja fraco nessas áreas, ele apenas se destaca mais em outras. Infelizmente, Hashirama não tem grandes feitos de velocidade, força física e taijutsu, então isso nos resta igualá-lo com Madara nesse quesito, pois batiam de frente um com o outro. Ainda assim, é importante destacar que isso é um achismo, dizer que ele tem o mesmo nível que o Madara nesse quesito. Sabemos que o modo Senin pode aumentar as características físicas, mas além de ter uma diferença de um usuário para o outro, como podemos ver entre Jiraiya e Naruto, também podemos perceber uma notável diferença de um modo Senin para o outro. O modo Senin do Kabuto não apresentou uma força física igual ao modo Senin dos sapos, assim como o modo Senin do Mitsuki demonstrou uma velocidade ser igual. Então não podemos usar outros modos Senin para analisar a força física do Hashirama, justamente porque ele tem um modo Senin único. Após parar Kurama, Hashirama foi para o chão enfrentar Madara, e então a luta corta para ambos já cansados no final. Ou seja, Madara se igualou com a força física e velocidade do modo Senin do Kage, e Madara nessa versão não demonstrou nenhuma força física e velocidade fora da curva. Na verdade, ele destacou a velocidade do Raikage e a força física da Tsunade, que pressionou ele algumas vezes com isso. Vale ressaltar que Madara comparou a regeneração
regeneração da Tsunade com a do Hashirama, e no final da luta do Vale do Fim, Hashirama estava ferido com os vestes danificados. E o que isso significa? Isso significa que para saber que a regeneração do Hashirama era tão boa quanto a da Tsunade, Madara teria que ter ferido ele gravemente algumas vezes. E o estado final do Hashirama só comprova isso, onde não só temos ele ferido, como ele também não estava mais se regenerando, que sugere que ele já havia se regenerado algumas vezes. Isso inclusive pode induzir que Hashirama não tinha a mesma velocidade que Madara, já que ele só acertou Madara letalmente uma vez, enquanto Madara teria acertado ele várias vezes. Já em Taijutsu, apesar do Madara ter ido para cima de alguns figurantes no Taijutsu, no mangá não foram muitos. Sasuke no começo do Shippuden derrotou um exército sem esforço, onde tinha muito mais do que o número de ninjas que Madara enfrentou só no Taijutsu. O databook diz que cada membro da Akatsuki pode derrotar um exército sozinho, então Madara não mostrou nada de especial nesse quesito. Madara não demonstrou nenhum Taijutsu que desse para elevar o nível do Taijutsu do Hashirama. Isso se Hashirama ainda foi igual a ele nesse quesito, onde, considerando que Hashirama foi mais vezes acertado na batalha final, mostra que não tinha. Portanto, Hashirama não vai ser um ninja de destaque nesses quesitos, mas se o assunto for alcance destrutivo, quantidade de chakra, regeneração e Fuinjutsu, o Kage vai ser um dos de mais destaque. Hashirama pode criar uma floresta quando quiser, pode criar monstros de madeiras gigantescos, ou até mesmo colossais, como a Shinsu Senju. A quantidade de chakra do Kage chega a ser inacreditável. Após ver que Naruto estava dividindo seu chakra para toda a aliança Shinobi, Hashirama comparou a quantidade de chakra dos dois. Detalhe, tinha chakra do Kurama. Olha como esse cara é surreal. Claro que a interpretação certa para isso é que Hashirama estava comparando a quantidade de chakra dele com aquela quantidade específica que o Naruto dividiu entre o exército, e não com todo o chakra do Kurama. Também havia algo de especial nas células do Hashirama, praticamente um hack no anime. Elas foram utilizadas por outros ninjas para atingirem seus objetivos. Elas também ofereciam uma certa regeneração, mas não era qualquer corpo que poderia aceitar isso. Da forma mais rasa possível, podemos dizer que Hashirama é considerado um deus shinobi devido à sua incrível quantidade de chakra e alcance destrutivo. Mas temos detalhes a mais que contribuíram para a fama do shinobi. Existem duas coisas que foi trabalhada na obra, mas que muitos esquecem ou até mesmo não percebem. Uma delas é: a próxima geração vai sempre superar a geração anterior. Claro que temos exceções e podemos dizer que Hashirama é uma, mas não podemos simplesmente ignorar que o autor trabalhou isso na obra, e isso se aplica a todos os outros personagens. Por exemplo, no clássico vimos membros da Anbu ficarem impressionados com o fato de Tobirama usar uma técnica de Suiton sem fonte de água por perto, algo que mostrava o porquê ele foi Hokage. Entretanto, os anos se passaram e tal capacidade que um dia já foi impressionante se tornou comum até mesmo entre os figurantes, como aqueles que pararam o Katon do Madara. Seria explicitamente a evolução das gerações, o que faz até sentido. Tobirama cresceu na guerra e por mais que eles treinassem, não se compara com o treinamento que os ninjas passaram a ter depois da formação das vilas, onde os ninjas passaram a fazer academia ninja, tendo assim um treinamento mais adequado. O principal ponto aqui é que isso significa que os ninjas eram cientes que coisas que passaram a serem comuns eram incomuns no passado, e aqueles que sabiam essas coisas, como Hashirama e Tobirama, se destacavam ao ponto de afirmarem que isso mostrava o porquê o Tobirama foi Hokage, por fazer algo que passou a ser comum no mundo ninja. Como já mostrei anteriormente, Hashirama era inegavelmente poderoso, mas não podemos simplesmente descartar esse fato. Os ninjas da época dele eram mais fracos, o que destacava mais ainda ele para o status de Deus Shinobi. Os anos se passaram no mundo Shinobi e então se deu origem ao segundo ponto que fortalece o motivo do Hashirama ser tratado como um deus: a fama. Você já deve ter encontrado por aí pessoas que tratam
coisas antigas como insuperáveis. Isso se deve à fama e mito que cresce em torno dessas coisas, ou pessoas. Kishimoto, o autor da obra, retrata isso em Naruto, e ele aplicou tão bem que o que era para ficar entre os personagens da obra acabou indo para os fãs também. Acreditem que tem muitos fãs que acham que Hashirama é o ninja mais poderoso da história. Assim como Hashirama, Madara era inegavelmente poderoso, mas como não teve câmeras que registrou o nível dele, restava às gerações futuras acreditarem nas informações das gerações passadas. Sim, acreditarem em ninjas que mal usavam Suiton direito. Agarrado na fama do Madara, Kabuto tratou ele como sua carta surpresa. Isso é explicitado pelo fato de que Kabuto queria que Madara mostrasse seu real nível, ou seja, Kabuto se agarrou exclusivamente na fama. A fama, o status construído pelo ninja durante sua vida, ditava como o mundo o veria em relação ao seu poder. Itachi, por exemplo, também era inegavelmente poderoso, mas ele seguia um ideal de Hokage das sombras, onde suas ações não eram reconhecidas. As pessoas não viam seus feitos, não viam seu real poder, e isso influenciou no julgamento do Kabuto também, onde, enquanto ele tratou Madara como sua carta secreta devido à fama do personagem no passado, Kabuto afirmou ter subestimado Itachi e que ele estava em outro nível após conhecer seu poder. Motivo: Itachi não construiu fama enquanto vivo, pelo menos não fama em relação ao seu real poder. Hashirama era poderoso, mas inegavelmente a fama e estar à frente de sua geração fortaleceu para que ele fosse reconhecido como um deus shinobi. Podemos fazer uma rápida comparação entre Kisame e Hashirama. Eu não quero apontar agora quem é o mais poderoso, pois seria uma análise rasa, mas você pode deixar aí nos comentários. Entretanto, se fosse para eu apontar um como mais poderoso, sendo uma análise rasa mesmo, a fama e status do Hashirama iria fazer que eu inclinasse para ele, iria fazer que eu pensasse que existe uma obviedade aqui, mas se pararmos para pensar, eles são bastante semelhantes. Quantidades de chakras surreais e mesmo dominando diferentes tipos elementais, ambos criam grandes quantidades. Kisame vai até ter mais feitos de velocidade e força física que Hashirama. A única tremenda diferença aqui é a fama, o status. Durante a época da Akatsuki, Nagato, Itachi e Obito foram provavelmente os ninjas mais poderosos do mundo na época, e o mundo nem sabia disso. Kisame pode criar tanta água como Hashirama pode criar de madeira. Ambos têm uma reserva de chakra colossal. Kisame tem mais feitos de velocidade e força física. Mas e aí? Quem é mais poderoso para você? Quem tem mais feitos ou quem tem mais fama? Se inscreve no canal Nação Anime e curta nossos vídeos. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios.